Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextou, né? Mas antes de sextar, tem coisa importante aí pra gente falar. Finalmente a gente vai poder sair um pouco dessa história do Trump aí, porque serão dados importantes da economia brasileira. A prévia da inflação, o IPCA 15 do mês de julho, saiu com uma leve aceleração, mas a gente vai explicar da onde que veio essa pequena alta dos preços, e já vou dar um spoiler para vocês. A notícia é bem boa aí, porque os alimentos estão caindo bastante aí nesse mês. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser o IPCA 15. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta, às 2 horas da tarde, conteúdo novo aí para vocês ficarem sempre bem informados, com temas de economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais, sempre para você não perder aquela discussão aí com seu tio do Zap e ficar bem informado aí, rebater todas as fake news que ele falar. Eu também queria pedir para vocês aí, para quem puder, me ajudar com o meu apoio. Esse canal existe para informar vocês todos os dias aí sobre economia. Então a gente faz todo esse conteúdo para vocês e a gente precisa de ajuda aí para manter esse canal de pé. E todo mundo que puder ajudar com acima de R$ 10 por mês ganha um presente especial, aulas exclusivas gravadas aí por mim, que todo mundo aí que me apoiar tem acesso aí. A gente já tem a primeira aula gravada, já está disponível aí na própria plataforma do Apoia-se, e eu já vou começar a gravar a segunda aula também. Então, gente, vale muito a pena aí, vai ser bem importante aí para o apoio de vocês aí para manter esse canal de pé. E vamos falar então da notícia de hoje aí, porque saíram os dados da inflação. Do IPCA 15, na verdade, né, que seria uma prévia da inflação, né? É a inflação medida entre os dias 15 de junho até o dia 15 de julho, ou seja, por isso que chama IPCA 15, é do dia 15 ao 15. E você teve aí uma pequena aceleração, né? Você estava com um IPCA que estava em 0,20 e poucos por cento, e agora ele subiu aí para 0,33% no mês, né? Mas mesmo assim a gente teve coisas muito pontuais levando o IPCA um pouquinho para cima. E se a gente for pensar, 0,33%, mesmo sendo um pouquinho acima do que a gente tinha no mês passado, ainda é uma boa notícia, porque você teve aí um valor bem baixo para o IPCA nesse mês. E a melhor das notícias é que você teve que esse aumento foi muito pontual. Se não tivesse um aumento tão grande na conta de energia elétrica, a gente teria uma inflação bem mais baixa do que a gente está observando. Então foi só a energia elétrica que acabou atrapalhando de fato, né? Enquanto você tem, então, que muitos preços, por exemplo, de combustíveis veiculares, de alimentos, tiveram boas quedas. Vamos começar, então, a fazer uma análise aí sobre tudo aí que a gente tem em relação ao IPCA desse mês, ó. A gente vê, ó, no gráfico que está aparecendo agora para vocês, que de maneira geral o IPCA subiu 0,33%, mas praticamente teve queda em todos esses alimentos que eu separei para vocês. Basicamente os alimentos que eu considero mais importante aí. O único que você teve alta, né, a gente pode observar aqui, foi o tomate, que subiu 6,4% nesse mês, mas todos os outros tiveram queda. Inclusive a alimentação, de uma maneira geral, ela teve uma queda de 0,06%. Se a gente for pegar só alimentação no domicílio, ou seja, aquela que compra, né, os bens no mercado, na feira e tudo mais, a gente teve uma queda de 0,4% da alimentação. Fazia muito tempo que a gente não via uma deflação no item alimentação. E olha que caiu: arroz caiu 2,7%, feijão 1,2%, batata 10,5%, cebola caiu 9,08%, cenoura quase 10%, hortaliças 2,22% de queda, frutas 0,75%, carne 0,36%, aves e ovos 0,57%, leite 0,59%, e até o café, que tinha crescendo sempre aí, teve uma pequena queda, 0,36%. Importante a gente ressaltar uma coisa: não é efeito ainda das tarifas isso, porque as tarifas foram anunciadas dia 10,
os movimentos ainda não começam, não deu tempo ainda de você ter uma queda dos movimentos. A gente sabe que alguns produtos já tiveram alguma queda, aí se a gente for pegar nos últimos dias, né, café teve uma queda, carne teve uma queda, mas não espere que essa queda aí, que você tenha uma queda no preço desses alimentos por causa das tarifas, né? A gente já falou, inclusive, nessa semana, que os próprios produtores não vão colocar para o mercado interno, pelo menos no curto prazo, esses alimentos que eles não conseguirem exportar. O pessoal vai deixar a laranja apodrecer no pé, já anunciaram isso. Pessoal que vende manga também não vai colocar as mangas para o mercado interno. Pessoal que vende carne simplesmente parou de abater o boi e não vai colocar essa carne para o mercado interno. O café vai ser estocado. Então, gente, a questão aí das tarifas do Trump não fez efeito e muito possivelmente o efeito vai ser bem baixo, bem menor do que a gente está imaginando. Pode ter algum efeito? Pode, mas vai ser um efeito bem menor do que a gente está imaginando quando a gente for falar aí das tarifas. Mas então a gente tem que essa inflação de alimentos caiu, a sazonalidade é importante, essa época do ano você tem clima melhor, você não tem tanto calor, você não tem aquela chuva que destrói plantações, então você consegue produzir principalmente os hortifrutis de maneira mais decente, né? Então você vê aí cebola, cenoura, alface, frutas, todos melhorando, né, a produtividade e fazendo com que você tenha uma queda desse preço. E o que fez então com que a inflação tivesse essa ligeira alta de 0,3%? Foi justamente no grupo de bens energéticos. E você teve aqui, ó, no gráfico que a gente está mostrando aqui para vocês, dois pontos aí que chamam a atenção. A energia elétrica, que afeta todo mundo, uma alta de 3%, então uma boa alta. Você teve mudança da bandeira tarifária nesse mês de julho, então isso aí aumenta o custo da energia elétrica, o preço da energia elétrica. E a passagem aérea subiu quase 20%, 19,86%. A passagem aérea não afeta quase todo mundo, assim, é um bem, inclusive que quando a gente faz aquelas medições de inflação por renda que o IPEA faz, afeta mais as pessoas com mais ricas, né, com mais altas rendas, mas só para vocês observarem aí que a passagem aérea também teve uma boa alta. Os combustíveis, eles caíram. A gente está tendo aí, inclusive, o governo falando aí sobre que não estão sentindo tanta queda no preço dos combustíveis como deveria ser, mas mesmo assim a gente tem uma queda. A gasolina 0,5% de queda, etanol 0,83% de queda e diesel 1,09% de queda. Então a gente vê aqui os dois itens que são mais sensíveis tanto aos trabalhadores e quanto à classe média, que é o combustível e o alimento. O combustível ele é um pouco menos sensível, as pessoas com menor renda têm menos sensibilidade aos combustíveis do que pessoas de classe média, mas tudo bem. Você vê que esses itens que acabam afetando bastante, e o diesel que acaba afetando também em cadeia, todo o alimento, a inflação aqui no Brasil, porque tudo que a gente produz e tudo que a gente consome é transportado por caminhão aqui no Brasil, né? Isso é um grande problema aqui da economia brasileira. A gente vê aí que esses itens aí estão tendo uma queda agora nesse mês. Então isso aí ajuda bastante a inflação. Então a única coisa que você teve aí que chamou a atenção, que foi chato, realmente foi a questão da energia elétrica. Então, se tem essa pequena aceleração, essa pequena alta, a culpa é da questão da energia elétrica. É também questão de sazonalidade. A gente está com um período de menos chuvas, os reservatórios ficam mais vazios, então você tem que ligar uma parte do sistema emergencial, que são termoelétricas, então isso faz com que o preço da energia elétrica aumente, e isso aí também acarreta com que a tarifa aumente aí para o consumidor final. E por fim, a gente pode falar daqueles grupos que eu sempre monto para vocês verem onde que está realmente o maior custo que a gente está observando, né? Se esse custo está vindo aí do açougue, da feira, se no supermercado que eu faço aí no fim de semana está vindo de lá, se não nos boletos, ou se é na minha diversão. Tá aqui, ó. O custo de comprar no açougue caiu 0,3%. E comprar na feira também caiu 1,18% nesse mês. Então, os gastos que a gente mais faz aí dos alimentos do dia a dia tiveram uma boa queda, açougue e feira. O mercado, ele está um pouquinho acima da inflação, né, mensal, 0,37%, mas não é por causa dos alimentos. A gente acabou de ver que os alimentos tiveram boas quedas. Isso aí está mais ligado a alguns produtos de limpeza, outros itens de bazar,
produtos aí de higiene pessoal também que tiveram uma alta, então é por isso que você teve esse aumento aí no mercado. Os boletos subiram 0,44%, justamente pelo fato de você ter tido na energia elétrica essa alta tão considerável. E a energia elétrica faz parte aí dos boletos que a gente paga todo dia, todo mês, né? Então você teve essa alta. E o lazer, ou seja, o restaurante, o barzinho, o cinema que a gente vai, teve uma alta, mas uma alta bem pequena, só de 0,19%. Então a gente vê uma inflação bem controlada aí nesse mês aí, com poucos pontos aí que chamam a atenção. Para a gente fazer um resumão de tudo que está acontecendo aí na inflação, a gente vê uma inflação que subiu 0,33% esse mês, mas com mais boas notícias do que más notícias. A única má notícia que a gente pode falar é um aumento do preço da energia elétrica, que subiu 3% e foi a responsável por essa inflação um pouquinho mais elevada que a gente viu aí nesse mês de julho, pelo menos nessa prévia que a gente está tendo. Mas se a gente for pegar os combustíveis veiculares tiveram queda, uma queda bem considerável aí, tanto de gasolina, etanol e do diesel principalmente, que ajuda a reduzir os custos de transporte, e os alimentos tiveram queda de maneira geral. Até o café teve queda aí nesse mês, mas ainda não é efeito das tarifas do Trump essa queda nos alimentos. Então a gente vê aí que vocês têm melhores condições de colheita, porque você está com um tempo um pouco mais ameno, não está fazendo aquela chuva torrencial que arrebenta a plantação, então isso aí ajuda a questão da produção de alimentos, então é um bom ponto. Então a inflação brasileira aí, pelo menos nessa prévia, trouxe mais boas notícias do que más notícias. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtir esse vídeo aí, dá o seu like. Se esperar até agora no canal para saber se vocês gostavam do canal, para se inscrever. Se gostaram, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa? Comenta aí para mim aí saber se você acha que alguma coisa que eu queira falar mais. E quem puder me ajudar, por favor, entre no meu Apoia-se e me ajude. Tá certo? Então vamos sextar com responsabilidade e a gente se encontra aí na próxima semana, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!